Sobrenatural. A vida de William Branham, por Owen Jorgensen. Livro 1. O Rapaz e Sua Privação, de 1909 a 1932. Capítulo 1. Misterioso Sinal no Nascimento, de 1909 a 1912. 15 anos não é muito jovem para ter um bebê, falou Ella Branham consigo mesma, tentando dar ânimo a si própria. Ora, afinal estou preparada. A dor apertou novamente, mais forte, mais dominante do que antes. Ela sentiu seu pânico aumentar, espalhando o desconforto. Ela segurou seu avolumado estômago e, gemendo, disse: "Ainda não, por favor, ainda não. Não até que Charles venha para casa." Gotas de suor brotaram em sua fronte. Ela caminhou com dificuldade através do piso de chão até a única janela da cabana e então sentou-se à porta feita de madeira rústica. A janela não tinha vidros, somente uma veneziana de madeira que ela deixava aberta durante o dia e fechava à noite. Agora a janela estava aberta. "Charles!" ela gritou. Sua voz parecia evaporar-se pelas matas de Kentucky, com sua vasta expansão de montanhas e pequenos vales que se estendiam dela a várias direções. Sabendo que seu vizinho mais próximo morava muitas milhas distante, fazia com que ela se sentisse desesperadamente sozinha. A dor apertava ao redor de seu estômago, levando-a ao pânico. "Charles!" ela gritou novamente. "Charles, onde você está?" Então, com sua voz fraca, soluçou: "Por favor, venha para casa, preciso de você." Charles Branham tinha recebido seu salário naquela manhã e tinha ido até a cidade de Burkesville, Kentucky, para comprar um macacão novo, em honra ao meu primeiro filho, ele havia dito. Mas o que estava o segurando por tanto tempo? Teria ele passado na taberna? Se ele assim fizera, não teria sido a primeira vez em seu primeiro ano de casados. Certamente que Charles não faria uma coisa dessas hoje. Ele sabia que seu bebê estava para nascer a qualquer momento. A contração diminuiu, deixando-a exausta. Ela inclinou-se à entrada da porta, observando o sol se pôr detrás dos bordos e dos carvalhos que tinham recém começado a crescer. Era abril do ano de 1909. Ela tremia enquanto fechava a veneziana. Agora, a única luz que havia dentro da cabana vinha do pôr do sol penetrando pelas frestas das paredes de madeira rústica. Raios de luz se moveram lentamente sobre a mesa, feita em casa, construída de um toco de árvore cerrado, com cavilhas para as pernas e um banco para assento. E a única outra peça de mobília, uma cama do tamanho de 12 pés de comprimento, feita de palha, um lado preso na parede. Ela cambaleou até a cama feita de palha e puxou a colcha até seu pescoço. O travesseiro, feito de palha de milho, espetava sua cabeça a cada movimento. Quando o quarto se tornou escuro, ela lembrou da antiga casa em Paris, Texas, a qual ela recentemente havia deixado. No último ano, a anterior residência parecia ser intolerável, mas agora, ao estar nesta posição, não parecia tão ruim. Ela havia crescido no Texas como Ella Harvey. Seu pai era um caçador e professor. Sua mãe era uma índia Cherokee pura. Ela, a mais velha de outras 4 crianças, tinha vivido uma maravilhosa e despreocupada infância até 3 anos atrás, quando então sua mãe morreu de escarlatina. Naquela época,
Ela tinha apenas 12 anos de idade e seu irmão mais novo tinha apenas 4. A tarefa de mãe pesou no colo de ela. Há quase um ano atrás, ela tinha encontrado Charles Brannan em um rodeio. Charles era baixo e bonito, com cabelos pretos ondulados, ombros largos e habilidades suficientes de vaqueiro para derrotar quase todos os cavalos bravos que desafiara. Ela fora golpeada por seu charme. Charles tinha 18 e ela 14, mas sentia-se anos mais velha. Na época, casamento parecia uma boa maneira de evitar o trabalho árduo de cuidar de seus irmãos mais novos. Agora, ela desejaria saber se tinha somente pulado de uma frigideira para outra. Aqui ela estava, 15 anos de idade, uma estranha nas colinas de Kentucky, tendo um bebê estando a 40 milhas do doutor mais próximo, sem nem mesmo um amigo para pedir ajuda. Enterrando sua cabeça no travesseiro, ela lamentou-se. Charles Brannan retornou à sua cabana 1 hora após escurecer. Ele tinha estado bebendo, é claro, mas não o suficiente para entorpecer seu pensamento. Ele avançou lenta e quietamente pela porta para não perturbar sua jovem esposa se estivesse adormecida. Então, ele ouviu seu gemido. Rapidamente Charles acendeu um nó de pinho e colocou sobre uma tampa de vidro de conserva. O nó de pinho queimava e estalava, emitindo muita fumaça. Como a cabana era ventilada naturalmente, a fumaça subiu passando pelas vigas, através das frestas saindo pela cobertura de madeira. "Charles!" ela sussurrou debilmente. "Esta noite é a noite. Vá buscar sua mamãe." Charles fez fogo e então correu para a cabana de sua mãe. A noite estava fria e clara, e a luz das estrelas fez com que seu caminho fosse mais fácil. 1 hora mais tarde, retornou com sua mãe e 2 vizinhas. A avó Brannan era uma pessoa velha, nada cortês, dura como pele de toucinho. Mas, vendo esta pequena garota de 15 anos de idade em trabalho de parto, abrandou-a como a graxa de raposa quente amacia bota de couro. Não que a avó Brannan alguma vez tivesse usado botas, ela nunca teve um par de sapatos na vida. Agora ela se encarregou da situação. Como já havia tido 17 filhos sozinha, ela estava bem preparada para agir como parteira para sua nova nora. Ela insistiu que Charles esperasse pelo lado de fora. Ele não argumentou. Pegando uma manta, ele moveu-se lentamente até o alpendre e fez sua cama de pedaços de madeira e cascos de árvore. Puxando um frasco de uísque de seu bolso, Charles tomou para acalmar seus nervos. Sem demora, adormeceu. Ao amanhecer, a agitação dentro da cabana tornou-se mais intensa. Charles despertou. O oeste do horizonte estava se tornando claro com a aproximação da alvorada, mas o sol não havia saído ainda. Ele amaldiçoou a si mesmo por ter cochilado. E então se preocupou por que seu bebê não havia nascido ainda. Havia algo errado? Talvez deveria entrar e verificar? Antes que pudesse se decidir, ele ouviu um choro estridente de um recém-nascido. A porta da cabana se abriu e uma de suas vizinhas o chamou. "Charles Brannan! É um garoto!" Acanhado, Charles entrou e fechou a porta. O quarto cheirava a fumaça de uma vela de gordura que estava sobre a mesa. A avó Brannan lavou a criança e, pesando-a, tinha 2,268 kg. Então, suavemente deitou nos braços de sua mãe. Charles estava em pé, próximo da cama, com as mãos nas alças de seu novo macacão, nervosamente observando os movimentos e resmungos da pequena criatura que era seu filho. Ela disse: "Charles, ele herdou seus olhos azuis." Charles estudou os pequenos olhos, mas
na pouca claridade, ele não podia dizer sua cor. Bem, chamaremos seu primeiro nome William, ele disse, e seu nome do meio será Marion. Ela pronunciou o nome, William Marion Brannan. Parece distinto o suficiente, e ele pode ser chamado de Billy. Charles, eu penso que Billy terá seu cabelo ondulado também. Abra a veneziana e então poderei ver melhor. Pouco depois das 5 da manhã, terça-feira de manhã, 6 de abril de 1909, raios de luz penetraram através das aberturas, embora o sol ainda não tivesse levantado no horizonte. Charles abriu a veneziana e afastou-se assustado. Algo tinha se arremessado através da janela aberta. Uma luz, como uma estrela, cerca de 30 centímetros de diâmetro. Ela gritou, pegou seu filho e o apertou fortemente contra seu peito. Os outros, sem entender, deram alguns passos para trás contra a parede. A estranha luz circulou o quarto várias vezes e então parou sobre a cama, pairando sobre a nova mãe e filho, com forte brilho amarelo esverdeado pulsando com vida própria. Por menos de 1 minuto permaneceu nesta posição, tempo suficiente para que cada um na cabana tivesse certeza de que o que viram era real. Então, tão rápido quanto entrou, a bola de fogo saiu, girando para cima, passando pelas vigas e através do teto. Charles fitou as tábuas com os olhos arregalados, sem piscar. De repente, um barulho de movimento de asas chamou sua atenção em direção à porta, onde uma pomba pousou na soleira da janela aberta. A pomba branca, como a neve, olhou o quarto curiosamente, quase como se estivesse procurando por algo. Quando focalizou o recém-nascido, levantou a cabeça e arrulhou antes de alçar voo. Charles contemplou o pássaro por um momento, então voltou seus olhos para o telhado. Uma das vizinhas sussurrou: "Bem, eu nunca..." A outra meditou: "Eu gostaria de saber que tipo de jovem este garoto será." Billy Brannan tinha apenas 15 minutos de vida. Novas espalharam-se rapidamente entre o povo das montanhas. Aquele recém-nascido, aquele na colina que uma luz pairou sobre ele. Alguns julgavam que o reflexo do sol havia refletido no espelho. Charles e ela sabiam melhor, já que não havia espelhos na cabana. Além do mais, o sol não tinha aparecido ainda. Eles estavam perplexos. Havia algum significado espiritual naquela luz? Charles quis esquecer isto, mas ela não permitiu que o fizesse. Ela insistiu que algo tinha que ser feito, e finalmente decidiram que o bebê deveria ser levado a uma igreja e o dedicariam a Deus. A princípio, Charles argumentou contra esta ideia, mas finalmente consentiu, embora a aprovação remexesse contra a natureza de seu caráter. Agora a questão surgia: onde deveriam levá-lo? Os ancestrais de Charles Brannan eram estritamente irlandeses católicos. Do lado de ela, os Harveys eram irlandeses católicos também, exceto a mãe de ela, que pertencia a uma nação Cherokee. Contudo, ambos, Charles e ela, tinham se afastado completamente de suas fundações católicas e nenhum deles tinha alguma convicção formal religiosa. Eles concordaram, para seu propósito, que a melhor igreja seria a mais próxima. Então, quando Billy Brannan tinha apenas 2 semanas, Charles e ela o levaram à Igreja Batista do Reino do Gambá, onde uma pequena congregação se encontrava a cada domingo, em sua construção de madeira rústica, com um piso de chão e os bancos feitos de pranchas, colocados sobre blocos de madeira. A Igreja Batista do Reino do Gambá não tinha um pastor que atendesse regularmente.
Na maioria dos domingos, a congregação cantava hinos e liam a Bíblia, mas a cada 2 meses vinha um pregador e entregava o sermão. O velho pregador estava lá então. Ele ofereceu uma oração pelo pequeno William Marion Branham, pedindo a Deus para algum dia usar este garoto em seu serviço. Foi a última vez que Billy Branham entraria numa igreja por 23 anos. Pelo trabalho frequente de lenhador, Charles era obrigado a estar longe de sua esposa e filho durante a semana. Naquele outubro de 1909, um temporal o encurralou em um acampamento de madeira longe de casa. Ela, 4 meses grávida de seu segundo filho, preocupava-se enquanto seu suprimento ia se acabando. Quando sua lenha acabou, ela enrolou os seus pés em uma bolsa de aninhagem e lutou contra os ventos cortantes em seu caminho para a floresta para conseguir gravetos e galhos, arrastando-os para a cabana em tentativa desesperada a fim de manter-se aquecida. Mas, quando sua comida acabou, ela se desesperou. O fogo tornou-se em cinzas. Ela estava demasiadamente fraca para fazer uma outra viagem para conseguir lenha. Juntando cada pedaço de roupa na cabana, ela enrolou a si mesmo e a seu filho o melhor que pôde. Rastejou-se até a cama e colocou uma colcha sobre eles. Do lado de fora, o vento soprava incessantemente. O quarto esfriou até que o balde de água congelou. Ela olhou para o teto e meditou novamente naquela luz estranha que havia aparecido no nascimento de seu filho. Ela tinha pensado nisto frequentemente nos últimos 6 meses. Algumas vezes, ela cria que isto era um sinal de que Billy fora destinado para a grandeza. Agora, isto parecia sem sentido, vendo que a morte para ambos não poderia estar longe. Seu vizinho mais próximo era um velho que vivia no vale. Quando a tempestade cessou, este vizinho saiu para fora para fazer algumas tarefas. Ele podia ver a cumeeira da cabana Branham e ele percebeu que não havia fumaça saindo da chaminé. A princípio, ele não deu muita atenção, mas depois de vários dias, ele se preocupou. Ele havia visto fumaça saindo da cabana antes da tempestade e que ninguém poderia ter saído da cabana durante a tempestade. Pensando que poderia haver algo errado, ele decidiu investigar. Assim que ele se aproximou da cabana, viu que não haviam pegadas na neve recém-caída, e isto confirmou seu temor que ninguém havia deixado a cabana depois que a tempestade cessou. Ele bateu, mas não teve resposta. Quando ele tentou abrir a porta, percebeu que estava trancada por dentro. Agora ele sabia que alguém estava ali, alguém que poderia estar em sérios problemas, ou eles o teriam respondido. Com muito esforço, conseguiu forçar a abertura da porta. O que ele encontrou no interior o fez estremecer. Ela e seu bebê estavam amontoados na cama, quase mortos de frio e fome. Apressadamente, o vizinho agarrou o machado de ela e foi até a floresta, voltando com suficiente lenha para aquecer a cabana. Sem encontrar comida, foi até a sua casa e retornou com o máximo de mantimentos que podia carregar. Chamar um doutor estava fora de questão. Assim, o velho homem cuidou da jovem mãe e filho, até que Charles, cortando os ventos, chegou à sua cabana. Sua esposa e filho estavam começando a recuperar suas forças. No restante daquele inverno, Charles permaneceu próximo de casa, caçando e pegando animais e armadilhas para manter a despensa cheia. Na primavera, ele voltou a derrubar árvores. O gelo havia derretido e ele puxava as toras com um boi e uma por uma as arrastava ao rio Cumberland, onde outros lenhadores as amarravam juntas em uma balsa, deslocando-as ao rio Ohio e então ao Mississippi. Em março de 1910, Charles e ela tiveram seu segundo filho, Edward.
Poucos meses depois, ela agora com 16 anos, sentiu um outro bebê crescendo em seu ventre. Ela deu à luz ao seu terceiro filho no início de 1911. Era um outro menino. Ela o chamou Henry. Como lenhador, Charles trabalhou na primavera, verão e na entrada do outono de 1911. Então, a desventura golpeou novamente, separando Charles de sua recente família, quase o destruindo. Sendo o mais novo de 17 filhos, Charles Brannan havia sido criado com muitos mestres grosseiros. Ele aprendeu a segurar seu uísque quando era apenas um menino, e ele aprendeu a arranjar disputas com seus punhos. No outono de 1911, Charles estava numa festa quando houve uma briga. Homens embriagados e insensíveis provocaram uma perigosa confusão, e tão logo começou a briga, entraram numa feroz discussão envolvendo a todos ali. Um robusto valentão chamado Willie Wibrow derrubou um amigo de Charles no piso, pulou sobre ele, puxou sua faca e estava prestes a cravá-la em seu coração, quando Charles arremeteu uma cadeira na cabeça de Willie. Charles afastou-se e puxou sua própria lâmina. Willie esqueceu do homem no piso e foi atrás de Charles. Willie teria cortado a garganta de Charles se ele tivesse tido a chance. Ele era um homem cruel que tinha matado seu próprio filho com um balaústre de cerca. Porém, a faca de Charles encontrou seu alvo primeiro, deixando Willie numa poça de sangue, inconsciente, contudo, ainda vivo. Quando a notícia desta confusão chegou a Burkesville, Kentucky, Charles foi envolvido com um que age fora da lei e acusado de tentativa de homicídio. Um xerife montou um cavalo e foi atrás dele para prendê-lo. Antes que o xerife pudesse encontrá-lo, Charles foi informado do perigo que corria. Ele tinha que partir apressadamente, não sabendo para onde ir ou o que fazer. Antes de partir, ele prometeu a ela que tão logo ele encontrasse trabalho e um lugar para morarem, ele enviaria notícias usando um suposto nome para que não fosse perseguido. E assim, no espaço de uma tarde, Charles Brannan desapareceu, deixando sua esposa sozinha na mata para defender-se por si própria e a seus 3 bebês. Billy tinha 2 anos e meio, Edward tinha 1 ano e meio e Henry tinha apenas 6 meses. Na idade de 17 anos, ela era quase uma criança. Logo após algumas semanas se passarem, ela percebeu que Charles havia deixado uma parte dele mesmo com ela. Ela estava grávida novamente. Aquele outono e inverno esgotou ela até o limite de suas forças. Ela parecia estar vivendo um pesadelo, tentando cuidar de seus 3 bebês em uma rústica e isolada cabana, enquanto ela mesma se sentia nauseada muitas vezes. Ela não tinha dinheiro, recursos e nem energia. Se não tivesse sido pela ajuda dos pais de Charles, pobres como eram, ela sabia que não teria sobrevivido. Mas, finalmente, a estação mudou, o chão descongelou e as náuseas acabaram. Henry fez seu primeiro aniversário, Edward seu segundo e Billy seu terceiro. O bebê, movendo e retorcendo-se no ventre de ela, estava próximo de nascer. Certa vez, durante a primavera de 1912, um xerife chegou até a cabana para perguntar se ela tinha ouvido falar de seu marido. Ela podia dizer a verdade. Ela não ouvira falar dele e nem tinha ideia de onde estava. Poucos dias depois da visita do xerife, Billy e Edward estavam brincando atrás da cabana, onde uma pequena fonte mantinha o chão lamacento. Billy queria mostrar a seu irmão mais novo quão forte era. Então, pegou a maior pedra que pôde erguer, manteve sob sua cabeça e jogou-a em direção à fonte.
A pedra caiu próximo à margem, espirrando lama sobre Edward, o qual, prontamente chorando, voltou para a cabana. Um pássaro de peito ruivo gorjeou prazerosamente. Billy procurou pelos galhos até ver um pássaro em uma árvore próxima. Ele deu um passo à frente e o pássaro voou. Naquele momento, algo surpreendente aconteceu e poderia ficar gravado na memória em sua tenra mente e se tornar seu primeiro significado da infância. De onde o pássaro estava, veio um som como um vento agitando as folhas. Então, uma voz estrondou da árvore, uma voz humana muito clara, a qual disse: "Você vai morar próximo de uma cidade chamada New Albany." Com um grito de terror, Billy partiu para a cabana tão rápido quanto suas curtas pernas poderiam levá-lo, gritando: "Mamãe! Mamãe!" Ela estava lavando a barriga de Edward, que estava suja de barro. "Billy, o que houve?" ela perguntou, abraçando seu filho mais velho. "Um pássaro falou comigo, mamãe. Eu o ouvi cantando em uma árvore e então falou comigo." Ela riu. "Você está sonhando, filho." Mas Billy insistiu. "Eu ouvi, mamãe. Eu ouvi falar." "E o que esse pássaro disse?" Ela brincou ainda, pensando que era a imaginação de Billy. "Ela disse que viveríamos próximo de uma cidade chamada New Albany." Esta resposta surpreendeu. Isto não parecia algo que um garoto poderia fazer brincando. Ela caminhou para trás da cabana e chamou nas árvores: "Olá! Alguém aí?" Quando ela voltou para dentro, Billy perguntou: "Mamãe, onde é New Albany?" "É uma cidade indiana, logo além do rio de Louisville, Kentucky, cerca de 160 quilômetros daqui." "Mas Billy, de onde você ouviu falar de New Albany?" "Eu nunca tinha ouvido falar de New Albany, mamãe, até o pássaro me falar." "Mamãe, quando vamos morar lá? Papai vai morar conosco?" Ela meneou a cabeça. Várias semanas depois de uma longa espera, chegou uma carta de Charles. Ela sentou-se à mesa de madeira, fitando o envelope que segurava entre seus trêmulos dedos. Billy andou na ponta dos pés, espiando por sobre a mesa. "Abra isto, mamãe." Ela deu uma risadinha. "É claro, esperamos um longo tempo por isto. Por que esperar mais?" Cuidadosamente, ela tirou a cola de um dos lados, tirou a carta do envelope, abriu e começou a ler. Já que seu pai fora um professor, ela tinha recebido um ensino adequado. Mas Charles quase não tinha instrução e não podia nem ler ou escrever, nem mesmo seu próprio nome. Um de seus irmãos, que morava em Louisville, tinha escrito esta carta por ele. "O que diz, mamãe?" Billy perguntou. Ela disse como estava escrito. "Diz que seu papai está em Indiana. Ele encontrou trabalho fixo e um lugar para vivermos e quer que nós vamos para lá. É uma pequena cidade chamada Utica, cerca de 16 quilômetros a nordeste de..." Ela parou repentinamente e olhou com espanto a seu filho com 3 anos de idade. Como poderia ser isto? "Onde, mamãe? Onde é Utica?" Billy insistiu. Ela disse lentamente: "Billy, nós vamos morar a 16 quilômetros a nordeste de New Albany, Indiana."